na presença do Senhor. Essa é uma declaração que deve ecoar no mundo espiritual. Quando você declara a palavra entra em ação. Amém? Eu tenho uma palavra hoje para compartilhar com os meus irmãos em Cristo, e ela está no livro de 2 Samuel, no capítulo 11, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou de seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. Era ela, mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura esta é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da imundícia. Então ela voltou para sua casa. Amém? Glória a Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida, mas como a palavra de Deus, ela, ela se renova a cada instante. E eu creio que hoje Deus ele tem uma direção. Ele tem essa palavra que vai trazer cura, que vai trazer libertação, que vai quebrar cárcere. E aqui nós vamos falar sobre um grande rei, né? O rei Davi, um homem que venceu muitas batalhas, que lutava as batalhas do Senhor. Davi foi um homem que ele foi a sua vida inteira preparado. Primeiro, ele era desprezado pela sua família. Cuidava de ovelhas no pasto. Nem era visto, nem sentava à mesa para fazer as refeições. Mas com todas as experiências que Davi passou, tudo isso fez parte do seu currículo, né? Para que Davi ele fosse um homem experimentado pela vida e ele soubesse lidar com as emoções e com as adversidades. Davi ele foi treinado cuidando daquelas ovelhas, a apacentar como um pastor, a defender aquelas ovelhas, protegendo dos lobos, dos ursos, dos leões. E ali Davi, né? Ele vai criando habilidades, desenvolvendo habilidades. E o Senhor foi preparando Davi para as grandes batalhas. Esse é um currículo anterior, antes que Davi se tornasse o rei de Israel. E daí ele foi criando habilidades até chegar ao ponto de, através da sua vida, o Senhor derrubar um grande gigante que se levantava contra o exército de Israel. Esse gigante, hoje, é o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele quer nos derrubar, derrubar a nossa família, encarcerar. Mas a palavra de Deus, aleluias, veio para nos dizer que Deus veio para nos dar vida e vida em abundância em todas as áreas de nossas vidas. A palavra começa dizendo que aconteceu em um tempo que era um tempo de guerra. Já se decorriam um ano, 12 meses, e homens estavam posicionados no campo de batalha, defendendo a sua pátria. Só que a palavra também vai dizer que Davi ele enviou a Joabe, um homem de guerra. Mas Davi, ele não estava junto com aqueles homens. A palavra vai dizer que os filhos de Amon, eles foram destruídos. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Olha só, quando você não toma a sua posição, independente de você, Deus ele vai cumprir o seu propósito. Mas quando nós estamos posicionados, nós somos abençoados. Davi, ele foi levantado com um propósito. Ele foi criado. Todas as suas experiências de vida foi para que naquele momento Davi estivesse no campo de batalha. Era o lugar
para que Davi foi chamado para guerrear aquelas guerras, para ser um homem de liderança com aquele exército. E a palavra vai dizer que ele enviou uma outra pessoa. Quantas vezes nós deixamos de fazer algo que a missão foi destinada para nós, aleluias, e enviamos outra pessoa no nosso lugar? Não quer dizer que Deus não vai deixar de manifestar a sua glória, mas você vai estar fora daquilo para que você foi chamado. Davi ficou em seu palácio caminhando, como todos já sabem, a gente faz uma conjectura que Davi, no meio de tantas, né, de todo o luxo daquele palácio, ele se viu naquele momento dizer: não, é momento agora de eu me descansar. Ah, eu sou um homem que guerreio tanto. Agora eu quero ficar aqui um pouco. Eu quase que não tenho nem tempo de poder desfrutar, né, desse palácio e vou ficar esse tempo. Então, Davi, ele não estava no campo de batalha. Ele ficou em Jerusalém. E ali, passeando num terraço, ele vê uma mulher muito formosa, como a palavra diz, se banhando, e estava ali à sua vista. Os seus olhos capturaram aquela imagem, porque Davi estava naquele lugar, um lugar que não era para ele estar naquele tempo, porque a palavra inicia se dizendo que era um tempo de guerra, e um tempo de guerra é momento de criar estratégias, estar no campo de batalha juntos com os guerreiros. Davi era um homem que ele foi chamado para liderar, para cuidar do seu povo, mas ele estava ali naquele palácio. E aí ele vê a figura daquela mulher, de Betseba, uma mulher muito formosa, como a palavra diz. E os olhos dele capturam aquela imagem e os desejos do seu coração falam mais alto. Olha só, o Senhor é maravilhoso. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha quem era Davi. Mas nesse momento, Davi é levado pelos desejos do seu coração. E quando ele vê aquela mulher muito formosa, ele envia um mensageiro para que a trouxesse ao palácio. E a mulher vem. E a palavra diz que dali, Davi, ele tem uma relação sexual com aquela mulher. Uma mulher que era uma mulher casada. E o seu marido estava debaixo de um envio, num campo de batalha. E Davi ali tem relação com aquela mulher, e a palavra vai dizer que é aquela mulher concebeu, ou seja, ela engravidou. Olha só como um comportamento fora, né, do alinhamento do Senhor vai nos trazer danos, consequências terríveis. Por quê? Primeiro, ele estava afastado do campo de guerra. Ali ele vê uma mulher formosa. E ali ele traz uma mulher que é casada, comete adultério, tem uma relação sexual com aquela mulher e aquela mulher engravida. E Davi pensou: como que eu vou resolver esse problema? Olha só que malignidade, quantas vezes nós tentamos, né? Achamos que estamos resolvendo o problema, estamos ainda potencializando ele mais. Foi o que aconteceu com Davi. A cada momento que Davi buscava se afastar daquela situação, ele ia mais encarcerando a sua alma, ele ia mais atraindo pecado, atraindo sujeira para a sua vida e colocando em risco todo o seu ministério, toda a sua caminhada com o Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer: esquecendo das coisas que para trás ficaram e prossigamos para o alvo que é Jesus. Você também tem que esquecer das coisas ruins que passaram em sua vida, que agora você é nova criatura. Mas você não pode ficar vivendo do passado, aleluia, e dizer: eu já fiz tanto para o Senhor, olha, misericórdia. Eu já fiz tantas coisas para o Senhor, eu já fui disponível para Deus, eu já exercito ao ministério, eu já visitei um enfermo, eu já fui fazer culto em lares. E agora, não, eu tenho um crédito com o Senhor. Ei, não é assim que funciona. O Senhor diz que nós devemos não nos desviarmos desse caminho. Esse caminho ele é estreito. Você não pode desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que seguir em frente. E todas as vezes que você pensa em parar, aleluia, e que seus olhos, né, chamam para um lugar e ali você capta o pecado. E aí você começa a agir
pelas suas emoções. Você tem um sentimento e você, né, externiza esse sentimento. Com aquele desejo, Davi mandou chamar aquela mulher. E essas coisas aconteceram. Quando nós não pensamos antes de agirmos, acontece isso. Nós somos imprudentes. Nós agimos pela nossa carne. O Senhor, sempre no dia em que eu vou ministrar, Ele me faz literalmente viver a palavra. Eu sempre digo isso para vocês. E hoje eu tive uma consulta, eu quero fazer só, né, uma analogia a essa situação. Eu tive uma consulta médica e eu saí daqui preparada, só que eu tinha em dois lugares diferentes. Eu tinha um dentista e um outro médico, um dentista que era mais próximo e um outro médico que era do outro lado da cidade. E aí o Senhor já começou a me ministrando, eu, Senhor, e eu comecei com uma comunicação distorcida com a atendente. Primeiro eu havia dito para ela que era para mudar a data, não para essa data, que mudasse para outro dia, porque eu não teria mais possibilidade de aparecer. E de repente eu fiquei falando com ela, não, não, você pode fazer com que eu seja atendida pela manhã. E ela me disse, pela manhã, ela entendeu que fosse o outro dia que eu havia remarcado pela manhã, mas na verdade eu estava querendo remanejar para o dia de hoje. E ficou uma comunicação distorcida. E depois ela confirmou comigo, pode. E quando ela confirmou comigo, pode, eu saí. E eu vi, e o tempo começou a fechar, e muita chuva, muita chuva. Começou um engarrafamento terrível, e tudo ao meu entorno parecia que não ia acontecer. E eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão agora, então eu vou ter que ir para um outro lugar que é mais distante, para que eu possa não perder essa outra consulta, porque eu posso tomar essa decisão de ir para essa e não conseguir chegar no horário. E aí, novamente, eu mandei uma mensagem para ela. Querida, me perdoe, não vou poder chegar. Está, assim, um trânsito horroroso e uma chuva. E falei e deixei aquilo. Só que, de repente, eu disse não, algo falava mais forte dentro de mim. Por que você está fazendo isso? Você se programou para isso. E eu peguei e desci e fui para esse lugar, mesmo com essa comunicação terrível. Desci e quando eu cheguei, eu tinha mandado uma mensagem, eu comecei a apagar todas as mensagens e coloquei outras, cheguei. E quando eu cheguei esbaforida naquele lugar e elas me viram suando muito, correndo. E eu falei com ela, perdão, me perdoa porque eu estou assim agitada. E quando eu entrei, a médica me recebeu e falou comigo, se acalma. Ela disse para mim, fique tranquila, vamos resolver. E ali eu saí, consegui ser atendida, saí daquela consulta para ir para o outro lado da cidade. Eu moro distante, eu moro em outro município. O que que acontece? Fui, quando eu cheguei no caminho, a situação parecida. Tudo parado, muita chuva, mas eu não tinha mais como voltar e eu não poderia voltar. E eu não poderia, de forma alguma, remanejar essa consulta. Não tinha como. E eu sigo para lá. E quando eu fui, eu comecei a me lembrar que eu não havia trazido um documento. E eu falei, meu Deus, só me lembro agora que não trouxe um documento. E aí eu disse, não, eu vou ter que ir. Cheguei na recepção, fui procurar uma forma de resolver aquela situação. E o rapaz, ele estava muito, eram muitas situações, ele resolveu muitas coisas, e quando eu fui, querido, boa tarde, licença, explicar o que estava acontecendo comigo, ele disse, olha, a senhora espera 20 minutos, eu já tinha passado do meu horário. Eu vou ver o que é que eu posso fazer. E eu parei para pensar e eu disse, eu não vou ficar aqui 20 minutos. Ele não vai resolver minha situação. E aquilo latejando dentro de mim. Ande. E eu fui, andei. Eu disse, Senhor, me dê sabedoria. E eu fui, andei, busquei. Fui até o serviço social.
E ali peguei uma autorização, eu havia esquecido a guia do meu exame, o meu cartão de identificação. Como que você vai ser atendido num lugar sem um cartão de identificação? E elas me disseram assim: olha, eu tenho aqui, são xerox, e elas estão rabiscadas, e você precisa de um original. Eu falei: tudo bem, você pode me ceder essa? Eu disse: não, eu tenho que ir com o documento. E aí eu peguei aquele documento e cheguei na recepção, entreguei. E elas ficaram e demoraram, demorou muito tempo. Só que até então eu ainda não tinha me dado conta que ainda faltava mais um documento. E aí eu disse, o tempo foi passando e eles não me chamavam. Eu disse, não, eu percebi, tem muito tempo, eu não posso ficar aqui parada. Enquanto isso, eu estava lendo a palavra, né? Eu disse, eu preciso me preparar, Senhor. Vai falando comigo, né? E eu estava lendo a palavra de Deus, Deus é tão maravilhoso, olha só o que eu estava buscando. E aí eu fiquei lendo a palavra de Deus e na hora o Senhor me despertou. Ainda falta mais um documento. E aí eu procurei, eu disse, eu preciso de uma forma de resolver aqui nesse momento. Senhor, me dá estratégia, me dê sabedoria. E eu liguei para o meu filho entrou no sistema, ele entrou no sistema e ele ali conseguiu enviar esse documento para mim. E olha como é que eu estava, olha a minha situação. A minha situação era, eu estava com xerox rabiscadas e sem posse de um documento, com uma foto no celular. E eu falei, Jesus, esteja à frente de mim. E ali eu conversei, ela sinalizou, no mesmo tempo que ela estava conversando comigo, eu vi as mãos de Deus. Porque ela pegou só uma autorização, eu fui lá, busquei uma autorização, ainda tem essa, o documento que estava na minha mão era uma autorização. E os outros documentos que deveriam ser originais eram xerox que estavam rabiscados. Mas à frente havia uma autorização. E aí aquela autorização ficou em cima, enquanto uma me atendia, a outra chegou, ela só estava confirmando os meus dados e falou assim: Isso aqui já está tudo preparado? E ela falou: Está. E eu vi a mão de Deus e eu fiquei observando como Deus trabalha. Gente, muitas vezes você não está bem, mas Deus ele está trabalhando o tempo todo, o tempo inteiro, independente de como você esteja. Eu cheguei muito, né, na correria e olha só, eu havia me preparado, pensado eu que eu havia me preparado no dia anterior. Eu peguei uma pasta com um documento, mas aquilo ainda faltava outras coisas. Eu não tinha. E eu não havia observado que eu tinha recebido uma mensagem do serviço social para que eu me dirigisse para lá. E houve uma confusão tremenda. E eu fiquei daquela forma. Mas o Senhor, independente de como eu estava, Ele teve misericórdia de mim. E Ele fez, mesmo com aquele cenário que estava todo adverso contra mim, Ele colocou as mãos dele. E eu fiquei vendo Ele trabalhar nos mínimos detalhes. E falei para o Senhor, meu Deus, como o Senhor, eu em espírito falando, vendo. Meu Deus, como o Senhor é bom. E vi Deus, né, transformando toda aquela situação e eu consegui ser atendida. O que, que eu quero falar para vocês? Primeiro, eu consegui ser atendida porque o Senhor ele me direcionou. Ele me deu sabedoria para que eu pudesse, naquele momento. Eu poderia receber uma palavra negativa, porque eu não estava com os documentos necessários para aquele atendimento. Mas eu disse: não, eu vou romper. Eu já rompi, eu consegui. E eu vou romper. Porque as tempestades, aleluia, elas são para serem enfrentadas. Eu vi essa mensagem ontem, né, falando sobre o que as tempestades elas existem para serem enfrentadas, isso ficou bem latente dentro de mim. Quando eu vi aquela chuva caindo de toda forma, eu fiquei totalmente ensopada, molhada, mas eu rompi. Eu falei, não interessa, o dia é hoje, está marcado para hoje, e é hoje que eu tenho que vencer isso. E eu fui conseguir aquela minha consulta. Mas eu fiquei meditando sobre tudo que havia acontecido no meu dia. E o Senhor me deu essa palavra. E ele fala que um homem que deveria estar totalmente organizado, aleluia, ter planejado, criado uma estratégia para a guerra, em vez de ele entrar no campo de batalha, ele enviou outro. O posicionamento que Davi, como um guerreiro, não teve. E ele começou a enfiar os pés pelas mãos e começou a atrair
muita situação. Era um tempo em que todos estavam no campo de batalha, na posição de guerra. Os reis, chefes de Estado, defendendo a sua nação, autoridades que estavam à frente do seu exército no comando. Todos os líderes, né, haviam enviado, não, mas, desculpe, o líder, que era Davi, o rei de Israel, havia enviado em seu lugar um outro militar, juntamente com os seus servos, juntamente com o seu povo. Ele deveria guardar o povo, e ele estava ali expondo o povo à frente de uma batalha, quando, na verdade, Deus havia colocado ele como liderança. Aleluias. Passando o que foi delegado a outra pessoa. Deus treinou você. As suas experiências vai ser construída para uma caminhada. Esse preparo é para que você sirva o Rei dos Reis. Não para que você possa usar para satisfazer os seus desejos. Davi era um homem de autoridade. Em vez de ele estar no campo de batalha, aleluias, ali comandando aquele exército, ele usou a sua autoridade para fazer uma mulher casada, para que ele pudesse satisfazer os seus desejos sexuais. Olha que malignidade. Versículo 4. Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ela se deitou com ele. Olha só, presta atenção na revelação da palavra. Pois já estava purificada da sua imundícia. Olha só, ela já tinha passado tempo. Aqui a palavra fala de imundícia, era o tempo de menstruação, que a mulher era tida como mulher impura. Então, ela já tinha passado esse tempo, ela estava purificada. E o Senhor, né, logo me disse: olha só a estratégia, como Satanás ele preparou todo aquele cenário. Essa mulher estava no tempo de purificação, ela estava limpa. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado de Davi gerou a morte de Urias. Ele tentava consertar aquele erro, mas em meio a tanta situação, ele resolveu mandar um mensageiro ao campo de batalha, avisar aquele que estava à frente, que colocasse um homem que não estava preparado à frente, para que dali a sua vida fosse ceifada. Olha só a estratégia de Satanás. E ele, né, foi trilhando esse caminho. Lembra que eu comecei a dizer que eu fiquei com uma comunicação distorcida, mandando mensagens e depois mesmo eu dizia: não, eu não posso, não, eu vou. Sabe? Essa tribulação vai gerar uma confusão mental, desequilibrar suas emoções e você vai agir ali pelo seu sentimento, sua reação vai ser totalmente emocional, porque Davi, ele agiu, ele não parou para pensar que ele era um rei, ele usou a sua autoridade para trazer aquela mulher, para que seus desejos sexuais fossem, né, atendidos. Satanás, ele criou um laço naquele momento, porque ele estava fora da posição. Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos estarmos posicionados para que a gente possa vencer as nossas batalhas diárias em nossa casa, né? E levar a palavra para aqueles que estão com a alma encarcerada, porque Deus está dizendo para mim e para você, você já tem ouvido a palavra, as suas experiências foram construídas para que isso pudesse ser usado a favor do reino de Deus. Aleluias. Ele deu uma legalidade, estava dizendo para Satanás: olha, é legal, você pode agir, porque deu uma abertura para você. O tempo era de purificação. Aquela mulher estava limpa. Sabe o que significa? Aquela mulher estava fértil. Você sabe que nada na palavra passa batido. A palavra vai dizer que nesse tempo que a mulher estava se banhando, porque ela estava se limpando, e Davi estava em um lugar onde ele não deveria estar. Ele estava dentro do palácio, e por isso ele viu aquela mulher estava se lavando, porque ela estava se limpando da sua imundície. Daquele tempo,
que ela ficava em resguardo. O inimigo já viu como pode te laçar usando suas próprias fraquezas contra você mesmo. É assim que Satanás vai fazer. Todo dia ele analisa o meu movimento e o seu movimento, as nossas ações, aquilo que você fala, o seu comportamento, e ele vai conseguir identificar quais são as suas fraquezas. Em 1 Coríntios 10:13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Tudo que nós somos tentados é humano. Quer dizer que você pode ter uma atitude diferente. Você tem uma escolha. Aleluias. Mas Deus, ele é fiel e não permitirá que sejais tentado além de vossas forças. Davi, ele foi tentado naquele momento. Mas ele, como servo de Deus e como autoridade, como um rei, que estava ali fora do campo de batalha, poderia naquele momento dizer: não, o que é que eu estou fazendo aqui? Não, Senhor, me perdoa naquele momento. Preciso eu estar no campo de batalha, onde é o meu lugar, mas ele não. Ele deu vazão à carne. E a palavra vai dizer que Deus, ele não vai permitir que a gente seja tentado além de nossas forças. Pelo contrário, aleluia. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Deus sempre tem um livramento. Lembra o que aconteceu comigo? E naquele momento, mesmo eu estando errada, porque eu saí sem a minha identificação. Mas o Senhor proveu o livramento. E ele estava o tempo inteiro falando comigo. Eu estava andando em movimento e o Senhor falando comigo. Eu digo, meu Deus, misericórdia. Meu Deus, e eu entendendo que eu não havia me preparado. Eu pensei que estivesse preparada, que eu estivesse organizada. Mas faltava ainda, faltava documentos. Aqueles documentos iam decidir, né? Eles iam me dar o acesso ou não para que eu tivesse aquela consulta. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você me obedecer e estiver dentro dos meus planos, você vai comer o melhor dessa terra. Olha só, você vai ser bendito. As portas serão abertas. Deus, ele vai dar o escape. É uma escolha. No momento da tentação, você ter uma escolha. Davi, ele teve esse momento, mas ele escolheu satisfazer os desejos da sua carne. Aleluia, Jesus. Em segundo lugar, obedecer princípios. A fraqueza de Davi era sexual, era lascívia. E Davi ali foi satisfazer o desejo da sua carne. Em 2 Coríntios 12:9, mas ele disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Eu quero te dizer que como Deus ele nos disse que não nos veio tentação, que não fosse humana, ele está dizendo que o favor dele, a graça dele vai se aperfeiçoar. Deus, ele estava tratando Davi, e o problema que ele tinha, que era um problema sexual, ele tinha uma fraqueza com o sexo. E veja que era uma malignidade tão grande, uma herança tão maligna, que o seu filho, Salomão, ele teve 1.000 mulheres. Quer dizer, foi uma maldição hereditária que se passou para o seu filho. Isso é muito grave. Eu quero te dizer que a sua ação agora pode gerar um legado de destruição e de morte na sua família. Filhos, netos, né, parentes, eles podem herdar a malignidade. E o filho de Davi herdou essa malignidade. E o que nós devemos fazer? Reconhecer o erro em terceiro lugar. Lucas 15:21. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de filho. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado diante do Senhor. Aqui foi o filho pródigo, quando ele pediu a sua herança, o pai ainda estava vivo. Ele dilacerou toda a sua herança, se afastou do pai, se entregou às concupiscências da carne, à lascívia, caiu no mundo de prostituição. Aquele filho teve um comportamento de
reconhecer o seu pecado e disse somente: Pai, pequei contra ti. Me perdoa, Pai, porque sei que eu sem o Senhor eu nada posso fazer. Deus está falando para mim e para você que a gente venha ver onde nós erramos, onde nós pecamos, onde foi a nossa queda. E no meio de toda essa situação, o Senhor falou comigo enquanto eu estava me dirigindo para buscar uma autorização. Ele me disse assim: descuido. Cada hora Deus me dava uma palavra. E eu falei: Pai, misericórdia. Ele disse para mim: você foi descuidada. E a palavra descuido significa falta de atenção. Davi não deu atenção àquilo que deveria ser dado. E ele achou que, como rei, ele poderia pecar, poderia satisfazer a sua carne. Só que vieram muitas malignidades, vieram muitas consequências a partir daquela ação de um homem líder que estava fora do campo de batalha e resolveu deixar a sua carne ser saciada. Toda vez que nós, né, tomamos decisões achando que você acha que, que Davi achou que ia gerar toda aquela situação, fora do legado de morte que veio, porque o Senhor disse que ele não morreria, mas que ali a espada jamais se apartaria. Verdadeiramente, a recompensa do pecado é a morte. Gerou a morte do marido de Betseba e também a morte dos seus filhos. E uma consequência maligna na vida de Davi. Isso por quê? Por causa de um descuido, por uma falta de atenção. E descuido significa deixar de cuidar. Aleluia. Ele deixou de fazer aquilo que ele foi destinado para fazer. Ele foi imprudente, ele não agiu com sabedoria, ele se distraiu. Deus está dizendo para mim e para você: ei, desperte, não se distraia. Como você está fazendo aquilo que o Senhor ordena? Você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente? Você tem se preparado? Você é um servo do Senhor. Na sua casa, talvez você diga: irmã, eu não sou uma pessoa que fui chamada para levar a palavra de Deus. Mas você foi chamada. Deus ele derramou outra coisa sobre a sua vida. Alguns louvam, alguns acalentam pessoas, alguns servem a obra de uma outra forma, alguns são supridores. Ei, nós temos um chamado em nossas vidas. E quando nós não estamos posicionados, Satanás ele acha legalidade para poder agir. E por isso toda aquela malignidade aconteceu, por causa de uma distração. E a coisa é tão séria que o filho de Davi herdou aquela malignidade, herdou uma maldição sobre a vida dele. O pecado sexual estava na vida de Salomão, ao ponto que Salomão entrou no pecado de idolatria, chegou até fritar crianças. O homem, que era o homem considerado mais sábio do mundo, quero te dizer que sem o Senhor nada podemos fazer. No Salmo 20, versículo 7, alguns, quer dizer, não são todos, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amém? Se você crê nessa palavra e se você crê verdadeiramente que você não faz parte dessas pessoas que confiam na força do seu braço, que confiam na autoridade que você tem, que confiam onde você pode chegar, onde também o seu dinheiro pode te levar. Você não faz parte desse grupo de pessoas, mas você faz parte do grupo de pessoas que Maria, confiam no nome do Senhor, no nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos orar essa palavra. E que todo espírito maligno, toda distração, tudo aquilo que Satanás tem usado para tribular sua mente, para trazer confusão, para que você saia do caminho do Senhor, caia por terra. Isso gerou uma malignidade, uma maldição hereditária. E nessa noite eu quero denunciar todo
toda a área da sua vida que você deu legalidade a Satanás para causar a morte na sua família. Em nome de Jesus, Satanás agora ele baterá em retirada. Entra agora com intrepidez no campo de batalha. Faz aquilo que Davi deveria ter feito. Não, eu não vou olhar. Senhor, me perdoa. Pedir perdão ao Senhor onde pecou, reconhecer o seu erro e ir para o campo de batalha. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te louvo, Pai, por essa palavra. Meu Deus, eu quero colocar minha vida diante de ti, Pai. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, como serva do Senhor, exercendo o meu chamado, a quem o Senhor chamou, neste momento, para que estivesse presente nessa hora, posicionado para denunciar esse espírito maligno, essa maldição hereditária, esse pecado, meu Pai, que atua na área sexual, eu quero denunciar agora. Toda a lascívia do inferno, todo pecado de idolatria que vai gerando morte, caia por terra na autoridade no nome de Jesus. Meu Deus, vai visitando, meu Pai, a herança dos seus filhos e das suas filhas. Meu Deus, em nome de Jesus, onde houver uma legalidade, onde hoje os seus familiares estão sofrendo, repetindo as mesmas ações, os mesmos pecados. Eu quero denunciar agora em nome de Jesus. Meu Pai, eu peço perdão pelos meus pecados. Áreas da minha vida, meu Pai, que eu dei legalidade ao inimigo. Peço perdão pelos pecados da sua filha, dos seus filhos, pela vida dos nossos filhos, por coisas, Pai, que agimos, pecado, que habilitamos em nossas vidas e que tem gerado morte, tem gerado legalidade para que Satanás venha atuar. Caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Passa com teu sangue. Espírito Santo, eu te peço. Pedidos também que foram colocados diante do seu altar. Vai de encontro à necessidade das suas filhas agora e dos seus filhos. Meu Deus, abre o entendimento. Todo espírito maligno que tem trazido peso, confusão mental, trabalhando nas emoções, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que toda distração agora, em nome de Jesus, venha cair por terra. Abre os olhos espirituais dos seus filhos e filhas, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, estarem posicionados, meu Pai, em nome de Jesus, no lugar para que o Senhor nos chamou. Deus, que cada um venha ocupar o seu lugar no mundo espiritual. Eu quero denunciar todo o peso do inferno, tudo aquilo que Satanás tem atraído nesse momento. Em nome de Jesus, retroceda por um caminho que você veio. Agora, na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada, porque a palavra de Deus que diz que no nome santo do Senhor Jesus, nós iríamos expulsar demônio. E eu te expulso agora, na autoridade do nome de Jesus. Pecado, malignidade que tem gerado morte na nossa casa, na nossa família, caia por terra em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra seja ligada aqui na terra e seja ligada nos céus. Eu quero fazer uma pergunta. Em quem está a sua confiança? Se a sua confiança estiver no Senhor, no nome do Senhor, nosso Deus, você será bendito em todas as coisas. Compartilhe essa palavra. Seja um agente, um propagador da palavra de Deus aqui na terra. Outras pessoas precisam se alimentar dessa palavra. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.